Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Manhã de sexta-feira e bora falar um pouquinho sobre Corinthians 1, Huracan 2. Partida que aconteceu na noite de ontem, de quando eu estou gravando, ou seja, na noite de quarta-feira, partida que começou às 7 horas, ok? Então, bora lá falar sobre essa derrota do Corinthians. O Corinthians que não perdia jogando na Neoquímica Arena desde o dia 20 de agosto de 2024. Ou seja, o que levou o Corinthians a perder essa sequência de invencibilidade. Falando antes do vídeo já, se você acha que irá gostar do conteúdo, ou melhor, se você gosta do conteúdo do canal e já me conhece, deixe joinha, se inscreva no canal e o comentário e o compartilhamento é essencial para o canal manter vivo, ok? Mas bora que bora, importante falar, 2 a 1 e um 2 a 1 formado. Quando? Um 2 a 1 formado no primeiro tempo. Sim, os 3 gols saíram na primeira etapa e eu irei falar antes do primeiro tempo em geral dos 2 gols do Huracan. O primeiro gol acontece com o Leonardo Sequeira fazendo de cabeça. Isso aí é o que não pode. Não pode um jogador de 1,78 m ganhar dos seus zagueiros. Você consegue perceber que no lance em específico, que saiu uma cobrança de escanteio, o Leonardo Sequeira, ele está livre. Exatamente, ele está livre. Existem jogadores fazendo a cobertura dele, mas não é aquela cobertura tão direta, não tão perto dele na área. E isso fez com que o cruzamento chegasse nele e ele cabeceasse de forma indefensável para o Matheus Donelli. O segundo gol sai a partir do quê? Um cruzamento que vem da direita, o cruzamento acontece, o Gustavo Henrique tenta tirar de cabeça, tira muito mal, uma tirada mal demais do Gustavo Henrique. O Leonardo Sequeira consegue meio que dominar de ombro para fazer a finalização. E saiu o segundo gol do Huracan. O que eu quero falar aqui é que conseguiu contra o Palmeiras se defender e não tomar gols? Sim. Mas contra o Palmeiras, lá no Allianz, eu disse claramente que pra mim ainda o Corinthians defensivamente era um time ruim. As laterais podem ter feito um jogo perfeito, sim. Mas o miolo de zaga, a dupla de zagueiros, fica muito atrás do resto do time. O Félix Torres é um zagueiro que muitas vezes parece estar em outro ritmo do que o jogo pede. Seja para fazer os passes na saída de jogo, ou seja mesmo na marcação. O Gustavo Henrique é um zagueiro muito lento. E eu lembro de uma entrevista que eu ouvi do Paulo André falando que a única forma de um zagueiro ganhar de um jogador mais rápido é pensar antes no que o jogador mais rápido vai fazer. Ou seja, você tem que ser muito inteligente. Você tem que estar à frente do jogador rápido. Antes do jogador rápido fazer o movimento, você já tem que saber o movimento que ele vai fazer. É a única forma disso mudar. Porém, o Gustavo Henrique perde muitas vezes na velocidade. Ontem não foi o caso, né? O erro dele acabou sendo numa tirada de cabeça que ele tirou muito mal. Ele podia ter tirado mais pra lateral, até mesmo podia ter recuado pro goleiro ou tirado pra fora, pra escanteio. Ia ceder chances, a bola ia continuar com o Huracan, menos se fosse pro goleiro, claramente. Porém ele tentou tirar pra frente, uma tirada onde não subiu a bola, ficou na altura do peito do jogador do Huracan, que conseguiu dominar pra finalizar. Mas outra coisa que tem que falar é sobre o primeiro tempo do Corinthians, que eu não achei o primeiro tempo ruim, diferente do segundo. E eu vou falar por que eu achei o segundo tempo do Corinthians tão ruim. O primeiro tempo do Corinthians, a equipe, tem umas anotações aqui, né? A equipe usou muitas pontas por atacar. Já é o comum, talvez, você usar as pontas. Apesar do time do Corinthians ter um meio, na teoria, povoado, né? Ranieri, José Martínez, Carrillo e ontem o Depay fazendo uma função de armador. Sim. Porém, sem o Garro, a tendência é o time jogar pelas pontas, porque até mesmo com o Garro você consegue usar bastante as pontas da equipe do Corinthians. Pela direita, atacava o Mateuzinho e Carrillo, já que o time não tem um ponta direito ontem na formação. O Depay fazia a armação, o Romero ficava na esquerda e o Yuri Alberto centralizado, algumas vezes caindo sim, mas mais vezes centralizado. E aí eu te pergunto, quem que é o ponta direita? O Carrillo fez essa função, ele saía muito do meio e ajudava o Mateuzinho na direita. E na esquerda, quem ficava? Muito do Bidu e do Romero, porque tanto o Bidu quanto o Mateuzinho são laterais de subidas. Porém as melhores chances do Corinthians vinham pelo lado direito, com quem? Com o Mateuzinho e com o Carrillo. O primeiro tempo do Carrillo foi muito bom. Ele conseguia jogadas, ele conseguia cruzamentos. O Yuri Alberto perdeu 2 gols na minha visão que não se pode perder. O primeiro gol onde ele tinha... Eu posso estar tendo uma visão de quem está assistindo pela TV e não no campo, né? Não jogando a partida. Ele tinha a visão sim de dominar, conseguir segurar a bola,
conseguiu a finalização, ele tentou se adiantar, fazer um carrinho e não conseguiu. E o primeiro lance, onde ele tenta um chute e a bola acaba indo pra fora, após um cruzamento rasteiro que vem da direita. E é o que eu sempre falo, quando a gente fala a palavra cruzamentos, você não precisa cruzar toda hora pelo alto. Pra mim é isso que muitas vezes o Palmeiras peca. O Palmeiras tá tentando fazer muito cruzamentos pelo alto pro Vitor Roque, que vai ter que disputar contra zagueiros que são mais altos que ele ou são melhores no jogo aéreo, já que o zagueiro tende a ter que usar o jogo aéreo mais vezes. O Palmeiras ele pode começar a usar mais cruzamentos rasteiros. Os cruzamentos rasteiros muitas vezes matam a defesa, dependendo de onde vão e para qual jogador vão. O Huracan jogava muito no contra-ataque, e aí pra mim é importante falar. O Huracan ele fazia um ataque buscando muito um jogador em específico, que estava em todas as partes do campo. Isso eu falo tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E eu já entro no segundo tempo, que é o Leonardo Gil. Leonardo Gil, quem já conhece, já passou pelo Vasco, e ontem ele estava em todos os lugares do campo pelo Huracan. Ele ajudava na marcação, ele ajudava na criação, ele sofria faltas, ele conseguia parar o jogo. Muito boa partida do Leonardo Gil. Porém, o que eu quero falar do segundo tempo são sobre as alterações. O Corinthians vai pro segundo tempo atrás do placar, como eu já disse, 2-1 pro Huracan, e o Ramon ele faz algumas substituições. E qual é a substituição? Ele tirou o José Martínez para colocar o Thales Magno e tirou o Romero para colocar o Giovani. O que na minha visão tinha que ser feito? Vamos lá. O Corinthians na direita estava jogando muito bem com os ataques de Mateuzinho e Carrilho. A partir do momento que ele colocou o Giovani, porque na teoria quem entrou no lugar do José Martínez foi o Giovani. E a partir do momento que ele entra o Giovani, o Corinthians perde muito dessa subida dos laterais pela direita e também do Carrilho. O Giovani ficou mais fixo na direita. E a partida que o Giovani faz, o segundo tempo dele, é muito aquém. Erros nas decisões, os primeiros cruzamentos que ele tenta fazer errado, ou seja, um primeiro tempo ruim. E aí sim, tiraram o Romero e colocaram o Thales Magno. Porém, aí é importante falar, a partida do Thales Magno também muito ruim. Eu contra o Bahia falei que para mim o Thales Magno foi o melhor jogador da partida junto com o Bidon. E eu concordo completamente, continuo com essa opinião. Para mim o Thales Magno fez uma partida muito boa contra o Bahia na primeira rodada do Brasileirão. Porém, o que ele fez ontem contra o Huracan foi muito aquém do que ele fez, né, em Salvador. Uma partida muito fraca, uma partida onde o Thales Magno tinha muitas dificuldades, até mesmo individualmente, quando tentava jogar individuais, coletivamente errando, demorando para tomar muitas decisões, e isso prejudicou o Corinthians, tá? Eu achei o segundo tempo deles bem aquém. E aí acaba acontecendo outras mudanças. Sai o Gustavo Henrique e entra o André Ramalho. E aí você pode pensar assim, talvez o Gustavo Henrique sentiu. Eu não sei se sentiu, eu não vi nenhuma notícia, se saiu ou não li, não cheguei a aparecer pra mim, né? Eu não cheguei a ver, porém eu acho que não. O que acabou acontecendo foi simples. Tem um gol impedido do Huracan, eu digo impedido em parênteses, mas realmente estava impedido, tá? Tem um gol impedido do Huracan que o Gustavo Henrique tenta acompanhar depois do zagueiro e fica muito atrás na velocidade. O André Ramalho é mais rápido, o André Ramalho tem mais saída de jogo, o André Ramalho sabe melhor o que fazer com a bola, coisas que o Gustavo Henrique não sabe fazer, ou seja, saiu ele para entrar o André Ramalho e no final sai o Carrilho para entrar o Bidon. O Carrilho devia estar cansado, aparentemente, e o Bidon, para mim, é um jogador que tem que ser titular do time, tá? Tem que ser titular do time. Gosto do Ranieri, gosto do Martínez e gosto do Carrilho. Para mim o Carrilho é titular também. Fica uma vaga entre Martínez e Ranieri. Para mim, um dos dois tem que sair para entrar o Bidon. O Bidon tem que ser titular nesse time. Ele é um jogador que joga buscando pra frente. Ele é um jogador que consegue achar passes, muitas vezes, que quebram uma linha do meio de campo. Para mim, o Bidon tem que ser titular nessa equipe. E saiu o Félix Torres para entrar o Coronado. E aí o Corinthians joga sem zagueiro. Joga com um zagueiro só com o André Ramalho. Foi uma loucura que o Ramon Dias fez para tentar fazer o gol. E é o que eu falo. Colocar um bom jogador ofensivo não aumenta a sua ofensividade se você perde sua organização. Um time ofensivo, sua organização pode sim tentar fazer um gol no cruzamento, tentar fazer um gol de cabeça, mas ele não parecia que isso ia acontecer ontem. Faltou organização, faltou saber fazer melhores mudanças, melhores modificações, melhores substituições no segundo tempo. E aí entra o Coronado, e pra mim o Coronado é um jogador que eu não consigo entender, eu já botei muita fé nele, pra mim é um jogador que em muitos momentos tinha que ter mais tempo. Eu pedi o Coronado, inclusive ontem, pra mim seria melhor você colocar o Thales Magno no lugar do Romero e tirar o Martínez e colocar ou o Breno Bidon ou o Coronado já no intervalo. O Coronado entra faltando 10 minutos pra acabar o jogo, porém o Coronado erra muito nas decisões individualmente, muitas vezes tenta uma jogada individual onde poderia tentar um passe e isso acarreta na perda de bola, ou numa jogada que não tem tanta eficiência como poderia ter.
Ou muitas vezes também ele tenta passes e acaba errando e a bola voltava para a equipe do Huracan. Ou seja, uma partida muito aquém do Coronado. Então o que a gente pode falar do segundo tempo era um Corinthians tentando atacar, o Corinthians que perdeu muito desse poder que tinha no lado direito com o Carille, a subida dos laterais, né, principalmente do Mateuzinho, claramente, porque é pelo lado direito, com a entrada do Giovani, e na esquerda o Bidu com o Thales Magno, só que o Thales Magno fazendo uma partida muito aquém. O primeiro tempo do Memphis, eu achei o primeiro tempo muito bom do Memphis, ele ajudava muito o Corinthians com a ausência do Garro, uma ausência que vai ter por muito tempo, porém o segundo tempo do Memphis, onde ele foi muito aquém, o Memphis foi muito abaixo nesse segundo tempo, errou muitos domínios, muitos passes, tentava lances que não eram necessários, já que o Corinthians precisava do gol, tentando muitas faltas no meio de campo, ele podia segurar um pouco, tentar um passe em vez de tentar uma falta. Então, fica nisso, né, a partida do segundo tempo do Corinthians. O Corinthians perde pro Huracan, já que o Huracan apenas se defendeu no segundo tempo, tentando sair em contra-ataques, e totalmente compreensível, já que está ganhando fora de casa de um time que, na teoria, é melhor do que você e tem que ganhar de você. E como eu sempre falo, para mim o Corinthians ainda continua abaixo coletivamente, abaixo individualmente, alguns jogadores abaixo individualmente, e no geral com umas linhas de zaga muito aquém, muitos problemas defensivos, tem que arrumar isso. O Brasileirão pede para arrumar isso, Sul-Americana pede para arrumar isso. Os times são diferentes, são outro nível se você comparar com o Paulistão, onde o Corinthians foi campeão, certo? Eu sou o Gabriel Pio, já disse no começo do vídeo, se inscreva no canal, tá no YouTube, deixa o joinha, tá no TikTok, deixa o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento ajuda demais. Esse foi o vídeo sobre Corinthians 1, Huracan 2, logo eu volto com um vídeo sobre Talheres e São Paulo, certo? Tamo junto, uma boa tarde, uma boa noite e valeu!